ela vem de Deus. Eu queria também falar um outro versículo que os irmãos precisam abrir, está em Provérbios 21, versículo 31. Diz que o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória... Primeiro 16, 21, Provérbios 16, versículo 1. Você deu agora. Primeiro é o homem faz planos, Provérbios 16, versículo 1. O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Sim. Em Provérbios 21, versículo 31 diz assim: o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Eu não vou começar a falar aqui da queda do homem no jardim do Éden, porque para a honra e glória de Jesus, para de Deus e de Senhor Jesus Cristo, tudo foi reatado, essa aliança passou com aqueles irmãos quando Jesus Cristo foi na cruz do Calvário. E nós observamos que desde quando Jesus Cristo foi ali, batizado, levado a ser tentado ali pelo deserto, o deserto de Deus, nós observamos que desde o princípio, Satanás queria que a vontade e a palavra dele se prevalecesse acima da de Deus na vida de Jesus. Porque mesmo Jesus sendo Deus, naquele exato momento ele se fez homem, e passando todas as suas limitações, com fome, sede, debilitado ali, jejuando e orando durante 40 dias, 40 noites, Satanás veio com a palavra dele, para poder impedir que o propósito se cumprisse. Eu queria falar dois tópicos importantes a respeito sobre como permitimos que a palavra de Deus seja fiel em nossas vidas. E um tópico importante, pastor, é a questão da obediência e o coração puro diante do Senhor. Vou estar pulando aqui essa minha reflexão hoje, eu vou estar trazendo muitas pessoas, exemplos na Bíblia, para nós termos bases bíblicas também sobre testemunhos nossos de como a palavra de Deus tem que ser a última em nossas vidas. Determinada vez o povo de Deus ele se encontrava, Balaque chamou Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. Ele se encontrava ali no lado norte do reino de Balaque. E Balaque viu aquele numeroso povo de Deus, os israelitas. Ele sabia que com a força, na batalha, na espada, não conseguiria vencer de modo algum. Tinha um profeta ali conhecido como Balaão, um profeta muito renomado, ao qual Balaque procurou para que usasse da sua autoridade de profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Pois Balaque sabia que somente com a palavra poderia tentar destabilizar o povo do Senhor. E isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Temos convicção de que milagres têm ocorrido, pastor, meus amados irmãos, que temos a convicção de que o Senhor nos guarda, mas em muitas dificuldades, quando o inimigo tem se levantado, nós abatemos com a palavra negativa contra nós. Porque a palavra, ela pode ser um antídoto para curar nossas feridas. Uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de transformação e de edificação. Porque é o que precisamos constantemente, todos os dias, estar recebendo essa palavra para que sejamos fortalecidos em Cristo. Mas também ela pode ser um veneno para a nossa alma, quando não estamos alicerçados em Deus. E a obediência de Balaque, ela permaneceu até o momento em que Deus falava ao seu coração, porque o coração de Balaque era tendencioso aos presentes que o rei Balaque oferecia. E determinada vez o rei Balaque se indignou, que chegou ali com Balaão, e Balaão pegou e disse: eu só falo, eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque eu só falo o que Deus coloca em meu coração. Irmãos, se juntaram aquele povo ali todo, o rei levantaram altares para poder oferecer todo tipo de sacrifício no intuito de amaldiçoar o povo de Deus. E meus queridos, não é diferente em nossas vidas hoje, seja em nosso casamento, porque muitos casamentos hoje são destruídos por uma palavra maldita. Muitos projetos, muitos sonhos hoje têm ficado no meio do caminho, porque em determinadas situações, aquela palavra de que você não vai conseguir. Por mais que seja comum isso, mas acontece porque aonde está alicerçado o nosso coração? Qual é a palavra que tem sido prevalecida em último caso em nossas vidas? E essa falta de estabilidade espiritual, de ter a certeza que a palavra de Deus que tem que permanecer, permite com que olhemos para trás, levantaram altar, fizeram de tudo, e no final o que aconteceu? Não conseguiram amaldiçoar o povo de Deus, pastor. Resumindo, o coração comum, eu já falei algumas oportunidades
meus queridos irmãos aqui, que eu até trouxe na última meditação, pastor, se eu não estava aqui, um versículo de Provérbio falando que o importante é como terminamos, não como começamos. Mas isso, vou deixar claro, meus irmãos, é quando estamos alicerçados na palavra de Deus. Se vocês têm conhecimento, aprofundando a leitura bíblica, nós podemos ver que Moisés, mais na frente, Deus manda ele se levantar, pastor, contra o povo midianita, para poder acertar as pontas com eles, que eles se levantaram contra o povo de Deus. Quando o povo de Deus se levanta, ele para poder fazer justiça, quem estava no meio, meus irmãos? Balaão, que chegou a perder sua vida ali. Um homem que tinha todo o renome naquela cidade, que tinha todo o conhecimento como profeta, começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque o seu coração... A Bíblia relata, que Deus fala no livro de Números, que o coração dele era ruim, péssimo diante de Deus, porque era corrompido pelos prazeres do mundo, pelas coisas ao qual Balaque ofereceu. E nessa primeira parte aqui eu quero falar para vocês, irmãos, que a promessa que Deus fez ali ao povo de Israel ainda continua sobre nós. Que nenhuma praga, nenhuma maldição, uma armadilha forjada, nenhuma vai prevalecer contra nós. Mas antes de tudo devemos ter um coração puro e obediente, porque a obediência, como nós sabemos, é o princípio fundamental na vida do crente, do cristão, obedecer à palavra de Deus. Um coração, eu queria falar também a respeito sobre o coração perseverante, que esse coração, pastor, faz com que nós possamos chegar à conclusão de que é uma atitude ao qual a palavra de Deus se cumprirá sempre em nossas vidas. Eu queria falar sobre a mulher cananeia, a sírio-fenícia. Irmãos, a filha dela se encontrava endemoniada. A salvação, os milagres, Jesus Cristo fala ali em determinada vez, em determinada situação, quando ela gritando, é muito. Eu passei a refletir na situação daquela, ela mexeu muito comigo, meus irmãos. Porque Jesus Cristo veio para curar os enfermos, os doentes, e diretamente primeiro para os judeus e para o povo de Israel. Mas para a honra e glória a Deus, a sua salvação foi estendida aos gentios. E ali nós vamos ver, decorrer da administração, que nós vamos ver o que é uma fé que demonstra que a palavra de Deus sempre vai se cumprir em nossas vidas, como estivermos com o coração perseverante. Quando ela começa a gritar a Jesus Cristo ali para que pudesse curar a filha dela, libertar daquela situação opressora do demônio, os discípulos de Jesus manda Deus se despedir dela. Jesus disse, deixa ela. Ela continuou clamando, porque, meus irmãos, tudo que aquela mulher tinha na vida dela dá a entender pelo desespero daquela aflição era sua filha, pastor. Não fala outra coisa diferente. Porque quando nós temos algo que tem um excelente valor, tem algo muito importante, se é a nossa família, se é um bem maior, se é uma causa que nós oramos e buscamos incansavelmente a Deus. E a palavra do Senhor ali, ele fala que Jesus Cristo chega diante dela e ele fica em silêncio. Muitas vezes quando Deus fica em silêncio, nós nos entristecemos. Nós ficamos abatidos, Deus não está nos ouvindo, meus irmãos. Muitas vezes o silêncio de Deus em nossas vidas era para que hoje nós possamos chorar hoje em uma introspecção melhor, do que mais na frente nós chorarmos eternamente no inferno pela desobediência de não ter a vida de esperar o tempo de Deus. O silêncio de Deus também faz bem na vida cristã. E ali ela chega diante do Senhor Jesus Cristo, pega e fala a respeito de os pães para os cachorrinhos, querendo dizer o quê? Que ele veio para os judeus, que ele veio para os israelitas, veio para aquele povo. E ela fala, até de farelo, do pão que cai, os cachorrinhos também comem. Meus irmãos, aquela mulher, ela teve um entendimento de que se não for Jesus, não vai ser mais ninguém que vai curar minha filha. Se não for a palavra dele, não vai ser a palavra de nenhuma outra pessoa que vai mudar a situação dela. E nós podemos ver isso aí, a Bíblia é repleta de exemplos claros de que a palavra de Deus, quando nós obedecemos fiel, a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Nós podemos ver Sadraque, Mesaque e Abednego naquela situação, meus irmãos. O rei levantou um decreto, tirou tudo aquilo ali para impedir praticamente, porque parece que o problema era só com aquelas pessoas que serviam a Deus, que nós vimos com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, e a obediência dele fizeram com que ele chegasse e fosse jogado na forma, a obediência a Deus e a desobediência ao rei. Nós preferimos obedecer aqui, meus irmãos, a Deus ou as ordens, as palavras que muitas vezes são lançadas por Satanás nesse mundo, porque nós vivemos num mundo em que os valores cristãos estão cada vez mais acabando.
estão ficando deturpados e estão perdendo praticamente o temor do Senhor. Então nós temos a opção, pastor, de ouvirmos a voz de Deus, ao qual nós vivemos, oramos, pregamos continuamente, ouvir a voz do mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiu que eu vou ficar com meu Deus, a quem eu me prostro, a quem eu adoro, a quem eu tenho certeza que eu posso estar na fornalha, mas vou morrer, vou acordar na glória. Mas Deus não é isso que tinha para eles. Deus colocou um anjo ali na fornalha, depois vieram ali mostrando soldados, não, mas tem 4, eu vi 3 ali dentro. Assim é o nosso Deus. E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela vão se cumprir na minha e na tua vida, sabe por quê? Porque a obra que o Senhor começou em nossas vidas, Ele é fiel e justo para cumprir, pastor. E aqui eu queria, para estar dando seguimento, para não delongar muito, eu queria ser bastante humilde com vocês, trazer só um pequeno testemunho da minha vida a respeito sobre a palavra do diabo e a palavra de Deus na minha vida. 2014, eu vou ser direto, 2014 estávamos em Caldas Novas, pastor Filomeno e a Cleide. Foi aquele ano difícil, graças a Deus, praticamente já sabe, 2014 foi um ano ao qual foi um marco na minha vida para me aprender que aquele ano Satanás reinou sobre mim, devido às minhas falhas, pecado, ira do coração. E aí, meus irmãos, aquele dia Satanás já tinha decretado a minha morte. Você lembra, pastor? Pastor testemunha, tinha decretado a minha morte. Eu fui para encontro de casais, tive um desentendimento feito com a Cleide. Satanás queria destruir nosso casamento, tudo quanto é jeito. No outro dia de manhã no café, depois do café da manhã, juntou a pastora Meire e o pastor Filemão para orar. Pastor, vamos orar por ele, porque o peso é muito grande. Satanás, pastor orando, pastora Meire, Satanás já tinha falado. Deus já tinha falado comigo, a pastora Meire, pastor Filemão, Satanás já tinha marcado a data da proposta. Aquela ali era a palavra do diabo de Deus. Aquela ali foi a palavra lançada por Satanás, que ali ia se findar os meus dias nessa terra. E não era para a glória, era para o inferno. Porque, pastor e meus queridos irmãos, eu creio na misericórdia de Deus, creio na salvação, mas também acredito no que eu vivo aqui dentro, que existe a necessidade de uma metanoia, de uma conversão, do arrependimento contínuo, para que venhamos ser salvos. Que aí eu volto à parte da revelação do pastor, da resposta de Deus. Porque eu estava pregando para um rapaz lá no trabalho, ele falando, eu fui ali em São Sebastião, conversando com o irmão dele, eu fui em São Sebastião, peguei uma verginha sem entender, né? Dizendo que era crente, sem entender, eu falei, mas tu não é crente. Não, mas eu não me libertei do vício da droga ainda, na maconha, mas Deus vai pegar me libertar, Deus passa do filho, Deus não passa pano errado, não, irmão. Se você continuar assim, você vai perecer no inferno. E ele pecado, então naquele momento em 2014, quando vi pecado e ira no coração, revolta, vingança, eu ia descer para o inferno. E a pastora Meire falou, se conserte. E eu não havia me consertado. Dia 20 de abril de 2015, efetuado 15 tiros a minha distância, a 1 metro de distância, 15 tiros em 1 metro de distância. E a maior revelação em nossas vidas é que devemos ter a palavra de Deus, porque ela é eficaz, verdadeira. Mas eu não sei como Deus fala com vocês, mas comigo fala muito com sonhos. Vocês ligar para ele com vocês. Eu sonhei numa noite, pastor, meus irmãos, que eu falei, amor, eu sei fulano tentando me matar. Minha mulher pegou e falou, eu sonhei te matando. Isso domingo, de sábado para domingo. Quando foi na terça-feira, eu parando aqui na esquina, ele não desceu do carro e evitou o primeiro disparo na minha perna. Evitou o segundo meu dedo, eu corri, descarregou os outros 13 tiros. Eu pegou esse braço. O interessante é que eu saí de uma esquina a outra, não sei se já pegou de uma esquina a outra, passou o flash da minha vida toda começando. Eu não acredito que isso vai deixar. Eu ainda me achava no direito de querer cobrar de Deus uma coisa que eu não merecia. Eu sei que a graça dele era salvadora, eu sei que o motivo de eu não ter sido da foi a misericórdia dele, mas eu ainda me achava no direito de cobrar de Deus. Eu não, Deus vai deixar eu morrer numa situação dessa. Como se eu estivesse na igreja orando, se eu estivesse glorificando, eu não estava em pecado, ia para o inferno. E aí, Deus deu esse livramento, e a pastora Meire, em outra oportunidade, minha esposa falou, aquele dia Satanás tinha decretado a tua morte. Mas a palavra de Deus foi a última na minha vida. Por que eu vim trazer isso para vocês? Porque dia após dia eu louvo a Deus pela vida de cada um, pelo meu pastor, por vocês, por fazer parte dessa igreja que não desistiu de mim. Eu falo igual o Senhor e a Shirley fala, apóstolo, eu amo meu Deus porque Deus não desistiu de mim. Eu me arrependi, eu busquei ao Senhor. E a última palavra dele não é essa ainda não, porque nós ainda vamos cumprir muitas promessas de Deus em nossas vidas.
Nós vamos ser obedientes ao Senhor. Nós vamos ter um coração puro, receptivo à palavra de Deus. Nós vamos ser perseverantes como a mulher sírio-fenícia também foi. E em nome de Jesus nós vamos ver o que falta de se cumprir nas promessas que fizemos no dia 24 de dezembro, se concretizar nesse ano. E já se preparar, porque 2025, assim como foi 2024, vai ser um ano de vitória nos anos. Vai ser um ano, pastor, de cumprimento de palavras. Essa igreja está aqui lotada, esse culto de oração aqui, ser conhecido em toda a Ceilândia, um culto ao qual, porque o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Mas nós vamos continuar clamando na manifestação dele maior. No culto de oração, no evento da manhã, no discipulado, porque isso é sentir a palavra de Deus sendo a última em nossas vidas. Porque, meus queridos, Deus responde à necessidade. Deus responde à fé. Deus ouve qualquer oração. Isso aqui eu fico meio assim fazendo estudo, analisando. A pessoa falou bem o seguinte, pastor: Deus ouve qualquer oração, mas Deus não responde qualquer oração. Essa segunda parte eu concordo. Deus não responde qualquer oração. Se você não tiver com seu coração totalmente arrependido, contrito, decidido a ter uma mudança de vida, Deus não vai responder. Tiago, no livro de Tiago, fala que nós pedimos e não recebemos, porque nós temos pedido, e algumas vezes mal. Como é pedir mal? Não pedir para o reino de Deus, não pedir para a glória de Deus, não pedimos para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Muitas vezes a vontade de Deus nós podemos pensar que é dolorida, mas ela vai ser dolorida a partir do momento que nós não tivermos o coração todo completado ao Senhor. E hoje eu vim numa correria aqui para a igreja, porque cheguei em cima do trabalho, já preocupado, porque graças a Deus a palavra do Senhor tem sido a última minha vida, porque eu amo estar aqui na casa do Senhor. Determinada vez, meu querido pastor me chamou a atenção, porque era incrível, mano, meus irmãos, como Satanás sempre quis ter a última palavra na minha vida num culto de domingo. Não sei se alguns sabem que eu e minha esposa nós vendemos roupa. Aí chegava às 6h30, 6h40, os caras tinham o sábado todo para comprar roupa, tinha o domingo o dia todo para comprar roupa, mas deixava para comprar roupa minha 6h30, 6h40, quase 7 horas, para mim para Zero da Norte, para mim por Riachuelo, um monte de lugar, e o dinheiro entrando, mas a bênção não estava. Porque a primeira coisa que devemos ter prioridade na nossa vida é Deus. Aí eu vi começando as coisas a andar em dia, é a questão da palavra de Deus ser a última em nossas vidas. Porque eu posso orientar vocês numa palavra minha, o nosso pastor também pode, mas quando portamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que nada é contra a verdade, senão a favor da verdade. Não tem para onde correr, se tem que vai ser. O pastor, com um simples versículo, falou para mim: você lembra, pastor, no dia? Buscar e valer primeiramente o reino de Deus, as outras coisas serão tudo acrescentadas na tua vida. E a obediência que eu tive ao meu líder fez com que tudo mudasse. O meu desejo hoje maior é estar na casa do Senhor. Quando aparece alguma coisa, irmão, depois não vai você não vai para a festa com essa roupa, não. Eu vou mandar um Uber levar alguém buscar, porque a prioridade da nossa vida é Deus. E quando temos esse coração disposto a fazer a vontade de Deus, para finalizar, é a palavra dele, a última na sua vida. Finalizando, qual é a última palavra que tem prevalecido na vida de vocês? É a de Deus ou é a do diabo? Quando eu falo do diabo, mais pesado que seja, porque se tu tiver dúvida, a dúvida não é de Deus. Se você tiver inquieto, ansiedade não é de Deus. Se você tiver aflito, não é de Deus também. Se você estiver temeroso, nós devemos ter a convicção de que Deus está conosco. Você sabia que a palavra não temas, fazendo estudo, tem na faixa de 365 vezes essa.